Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui no estudo sobre a salvação eterna. Que a salvação não se perde. Não tem como se perder a salvação. Então o tema é a segurança eterna da salvação. E o versículo base, né, sobre esse tema, sobre esse estudo, está lá em João capítulo 10, versículo 27 e 28. Vamos ver aqui para vocês verem como de jeito nenhum tem como um filho perder a salvação eterna. Vou mostrar aqui para vocês com a Bíblia na mão. Então, João capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha só o que está escrito. Só vai valer se tiver escrito, né? Então vamos para lá. A palavra diz assim, ó: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqui não vem falando, se eles me aceitar, não. A soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Então a palavra deixa bem claro aqui, escrito: as minhas ovelhas, os meus filhos, ouvem a minha voz. Eu os conheço e eles me seguem. Cada um no tempo que Deus colocou para cada um. Então, cada um tem o seu tempo. Nem um outro ser humano em cima da terra sabe o tempo do outro. Só o próprio Deus. Então, meus irmãos, continuando, ele fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Deixou bem clara a situação. Que não tem como perder salvação. Pessoal, não, depende das obras. Não, não depende das obras do homem. Por quê? Porque vamos ver o que está escrito. Olha o que está escrito. Se depende das obras do homem, então a escritura está inválida aqui. Então vamos ver aqui o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 5 e o 6. Olha o que está escrito, para você ver como não depende das obras dos homens. Depende só de Deus. Então vamos para o que está escrito. Assim, Romanos capítulo 11, versículo 5 e o 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Olha aí. Deixou bem clara a situação para aquele que crê na palavra. Porque lá em João 6, capítulo 6 de João, versículo 47, a palavra deixa bem claro e é simples a palavra de Deus. Como é simples? É simples para o filho, o eleito, aquele que realmente crê na palavra de Deus. Porque lá em João 6, capítulo 6 de João, versículo 47, a palavra fala: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, aí ele coloca no presente, tem a vida eterna. Olha a simplicidade. Aí a pessoa fala: não, irmão, mas não é bem assim. Não é bem assim? A palavra é simples. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então o que está acontecendo com aquela pessoa que fala assim que não é bem assim? Ele não está crendo. Olha, deixou bem claro. O que crê tem a vida eterna. O que não crê, então ele não foi chamado, não chegou o tempo dele. Ou ele não é de Deus. Deixa bem clara a situação. Porque a palavra de Deus é simples, mas para aqueles que crê, meus irmãos, o que crê, tem que crer. Então, aqui também em Tito, vou mostrar aqui para vocês, em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Olha só o que está escrito aqui, meus irmãos.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandado de Deus, nosso Salvador. Deixou bem claro. A fé não é de todo mundo, não. A fé é verdadeira mesmo. A fé da salvação. A fé, naquela hora que ele crê, o próprio Deus batiza ele. O batismo das águas não existe mais. O que existe é o próprio batismo do próprio Deus. Ele batiza o próprio Espírito, falando que é dele. Aí sim abre o entendimento da pessoa que está morta em delitos e pecados. O Espírito está morto. Aí tem um tempo, Deus chama, aí coloca, tira o coração de pedra do peito dele e coloca um coração de carne. Aí sim, ele vai compreender as Escrituras. Então, ele deixa bem claro aqui que o Deus que não pode mentir, olha, prometeu antes dos tempos eternos. Prometeu o quê? A salvação. Os eleitos, os filhos, os escolhidos antes da fundação do mundo. Como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Ele nos predestinou. Foi um ato de amor, foi um ato de soberania de Deus, que planejou tudo. Foi tudo planejado, meu irmão. Tudo. Está só cumprindo o planejamento de Deus aqui em cima da terra. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que está escrito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só, as Escrituras estão recheadas, dando segurança ao povo de Deus, mostrando que cada um tem o seu tempo, e vai ser chamado cada um no tempo que Deus determinou, meus irmãos. Então, o pensamento do estudo é: a verdade inquestionável da Bíblia Sagrada é que o Filho de Deus não pode, em hipótese alguma, perder a sua salvação. Depois que Deus selou ele, tirou o coração de pedra, deu um coração, colocou um coração de carne no peito dele, colocou um espírito novo nele, tirou o espírito que estava em pecado, entendeu? Para poder receber o outro. Não que a gente vai, não, então não vamos pegar, não. Vamos pegar quem está no corpo de carne, estamos 100% em espírito. Mas o espírito, ele está dando a salvação ao espírito, não ao corpo de carne. E ele deixa bem claro. Aí muitos falam, então agora o homem pode pecar, que agora ele está salvo. Não, meus irmãos, isso não é pensamento de quem foi chamado. O pensamento de quem foi chamado é agradecimento, quem foi escolhido. Agradecer a Deus. Graças a Deus eu fui escolhido, então eu vou, entendeu? Me orientar dentro da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus fala lá em Salmo 89, versículo 30, se os meus filhos desprezarem a minha lei, não lerem meus estatutos, não verem meus preceitos e não guardarem meus mandamentos, ele está falando com o Espírito. Então punirei com vara as suas transgressões, vai punir o corpo de carne, mas o Espírito da salvação está dada. Quem vai dar a salvação é o Espírito, não é o corpo de carne. Entendeu? Se os meus filhos desprezarem minha lei, não olharem meus estatutos, não verem meus preceitos e não guardarem meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Pode olhar em Salmo 89. Deus, ele sustenta a palavra. Ele falou, da minha mão ninguém pode arrebatar. Depois que ele sela, depois que ele batiza o Espírito, acabou a conversa. Mas não é assim. Não está crendo? Conversa de carochinha. Conversa quem não tem conhecimento na Escritura. Meus irmãos, vai ter outra etapa do estudo sobre a salvação com mais profundidade na Bíblia. Graça e paz a todos.